um fato conhecido por todos hoje, que antes da chegada dos europeus na América, diversos povos indígenas viviam no continente. O choque entre a cultura dos europeus e a posterior colonização dessas terras fez com que a grande maioria desses povos desaparecesse por completo, assim como sua cultura e costumes religiosos. Hoje, por conta de estudiosos, historiadores, arqueólogos e de outros profissionais, a gente consegue conhecer um pouco dessas culturas. Não completamente, é claro, porque muita coisa se perdeu. Mas a gente consegue entender o mínimo sobre esses povos, inclusive sobre seus costumes religiosos. É difícil a gente conhecer por completo as mitologias indígenas, porque pouquíssima coisa sobreviveu à conquista e à posterior colonização da América. O pouco que se sabe acerca desses povos, chamados de pré-colombianos, ou seja, de antes de Colombo chegar, vem de imagens através das quais se consegue chegar a alguma coisa, mas pouca, já que a maioria dessas imagens se perderam com o tempo. A gente está longe de saber tudo sobre eles, mas a cada dia, pesquisadores descobrem mais coisas e o essencial, pelo menos, a gente já sabe. Os povos indígenas que habitavam a América eram muitos. É até impossível falar de todos. Então, para dar uma boa resumida, eu vou falar apenas dos principais e mostrar os pontos em comum de todos esses povos. E mostrar também no que eles diferem dos famosos maias, uma das, talvez a civilização indígena mais famosa da antiga América. Então eu já deixo claro que esse não é um vídeo exclusivamente sobre os maias, e sim um vídeo sobre as civilizações indígenas e seus costumes religiosos. Para dar sequência à série que eu estou fazendo aqui no canal sobre as religiões e mitologias. Mas, é claro, eu vou dar uma atençãozinha especial aos maias. Afinal, eles são muito citados dentro da espiritualidade. Então, vamos lá. Bom, na América do Norte, existiam centenas de grupos linguísticos e aldeias. Os historiadores hoje estimam que fossem mais de 10 milhões de indígenas, divididos em vários grupos, como os Apache, os Navajos, os Sioux, os Moicanos e vários outros. No México, além dos famosos astecas, existiam também os Olmecas, que viviam, além do México, na região de El Salvador e Costa Rica, e o povo de Teotihuacan, uma civilização formada por diferentes grupos étnicos que viviam perto de onde hoje é a Cidade do México. Na América do Sul, mais especificamente na região da Cordilheira dos Andes, existiam vários povos indígenas, mas não faz sentido citar todos. Primeiro, para não estender o vídeo. Depois, porque é muito nome, creio que não seja uma informação tão interessante assim para todos. Então basta a gente falar da principal civilização indígena da América do Sul, que foram os Incas. Os Incas chegaram a constituir um verdadeiro império, subjugando outros povos e se estabelecendo por toda a América Andina, que é a região da Cordilheira dos Andes. Foram os Incas que construíram a famosa cidade de Machu Picchu, no atual Peru, cujas ruínas hoje são patrimônio mundial da Unesco e uma das 7 maravilhas do mundo. E no Brasil, a gente tinha vários povos também. Não faz sentido falar de todos eles, porque são muitos nomes para se decorar, fica até chatinho para quem está assistindo. Então vamos falar só dos principais, que eram os Tupis e os Guaranis. Os Tupis eram nômades, que viviam na costa atlântica da América do Sul, atual Brasil. Eles eram divididos em vários grupos, como os Tupinambás, os Caetés, os Potiguars e vários outros, com diferenças entre si, totalizando mais de 1 milhão de indivíduos.
Já os guaranis viviam além do Brasil, no Paraguai, Uruguai, na Argentina e na Bolívia. Muitas das palavras do português que a gente fala no Brasil hoje vêm dos tupis e dos guaranis, ou como falam para simplificar, tupi-guarani. Muitas mesmo, principalmente nomes de animais, nomes de frutas, lugares brasileiros, bairros, cidades. Já adjetivos nem tanto. É por isso ele difere bastante de Portugal. Tem gente até que diz que é outro idioma, não é o mesmo. Mas isso vai da opinião de cada um. E além da América, a gente tinha a Oceania, que era outro continente que não se tinha conhecimento e que era habitado por índios, inclusive mais violentos que os daqui. Os aborígenes australianos deram trabalho quando os europeus tentaram colonizar a Austrália, diferente dos que viviam na costa do Brasil, que já eram mais tranquilos, abertos ao contato. Apesar da posterior escravidão dos índios pelos portugueses, a princípio o contato foi tranquilo. Eles até trocaram presentes, e o resto é história. Agora, mesmo que cada povo vivesse no seu canto, esses povos todos tinham algumas coisas em comum. Além do fato de serem bem menos avançados que os povos da Europa e da Ásia, não é que eles eram inferiores, esse termo é errado nesse caso. Eles inclusive tinham conhecimentos astrológicos, tinham seus sistemas de escrita, seus calendários, construíam cidades majestosas, como é o caso de Machu Picchu. Mas no geral, eles estavam num nível de evolução material muito mais baixo que os povos do outro lado do globo. É claro, alguns povos eram mais avançados do que outros, mas algumas dessas civilizações ainda não tinham desenvolvido nem a roda, para vocês terem uma ideia. Outras não tinham desenvolvido a escrita, estavam na Idade da Pedra ainda. Enfim, mas além de serem menos avançados, o que todas essas civilizações tinham em comum era o fato de adorarem vários deuses. Alguns dos principais deuses dos povos indígenas eram o Quetzalcóatl, o principal deus asteca, mas eles tinham outros, é claro, que é representado no formato de pássaro-serpente, com corpo humano. Ele representava a vida, a vegetação, os alimentos e a força espiritual existente nas pessoas. O Viracocha, o deus da criação inca. A gente tem os deuses tupi-guaranis, Tupã, o deus do sol, o grande criador de tudo, Jaci, a deusa da lua, o Sumé, um deus cuja descrição variava de uma tribo para outra, mas que, segundo as lendas, ensinou os indígenas a plantar milho, a mandioca e o feijão, e depois foi embora para o mar. E vários outros, mas resumindo, no geral, cada civilização dessa tinha seu deus da criação, seu deus do sol, seu deus da lua, deus do trovão, deus dos ventos. Deuses esses que eram todos personificações das forças da natureza. Como em toda e qualquer mitologia que exista. A nórdica, a grega, a egípcia, a celta, todas elas, sem exceção. O interessante é que alguns deuses podem ser encontrados em mais de uma civilização indígena. Isso mostra que, em algum momento, teve um contato entre culturas e a assimilação de deuses, semelhante ao que aconteceu entre os deuses gregos e romanos, que só mudavam de nome. Por exemplo, o deus Kukulkan, na mitologia maia, a serpente emplumada, é basicamente o mesmo Quetzalcóatl da mitologia asteca. E provavelmente ambos se inspiraram na mitologia olmeca, cuja civilização é anterior aos maias e aos astecas, e nela também existe uma serpente emplumada, além de outros deuses que seriam o mesmo. A maioria desses povos acreditava em vida após a morte e acreditavam que viviam cercados por espíritos. E cada povo tinha lendas ainda sobre outros seres. Na mitologia tupi-guarani mesmo, existiam demônios e gênios, como o Curupira, a Caipora, o Boitatá,
A maioria desses hoje faz parte do folclore brasileiro, que também é composto de elementos africanos e portugueses. Bom, e também, além desses dois fatores em comum, já citados, essas civilizações indígenas também eram totalmente xamânicas. Eles não apenas viviam em contato com a natureza, como a respeitavam completamente e preservavam. Inclusive a caipora, reza a lenda que era o espírito protetor da natureza, né? Talvez a única civilização que fugia à regra eram os maias. Popularmente, acredita-se que os maias deixaram de existir porque foram exterminados pelos espanhóis, o que é fato. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que a civilização maia já estava em declínio e provavelmente desapareceria mais cedo ou mais tarde, sem a ajuda dos espanhóis, por vários motivos, sendo um desses motivos um problema que a gente acha que é atual, do século 20 e 21, mas que já existia, e que ajudou a acabar com os maias, que era o desmatamento. Os maias viviam na Guatemala e na península de Yucatán, no sul do México. Essa civilização surgiu por volta de 1800 a.C. e perdurou por mais de 3.000 anos. O período de maior esplendor deles foi de 250 d.C. ao ano 900. Foi nesse período que eles se desenvolveram bastante. Ergueram templos, cidades, a famosa cidade de Chichén Itzá. Eles nunca chegaram a desenvolver um império. Eles não conquistavam outros povos. A organização social deles eram em cidades independentes. Depois do ano 900, então, foi que começou o declínio deles. Esse declínio não teve um motivo em específico, mas sim vários. Porém, todos sendo consequência ou estando ligados ao desmatamento. Os maias derrubaram grande parte das florestas da região em que viviam, para usar a madeira como combustível e a terra para a agricultura. A perda dessas árvores resultou em enchentes e erosões, que fez com que vários campos desaparecessem. E isso, obviamente, acabou com as plantações, causando fome no povo. E um outro fator que contribuiu para o declínio deles foi o grande aumento populacional, que fez com que os recursos disponíveis não fossem suficientes para atender às necessidades de todos. Thanos curtiu isso. Essa falta de recursos, somado à diminuição da quantidade de terras, como consequência do desmatamento, levou os maias a vários conflitos internos e disputas por terras. Alguns historiadores apontam ainda um outro fator, que foi uma grande seca que ocorreu por volta do ano 900. Existe muito debate nesse sentido. Alguns dizem que essa seca foi consequência do desmatamento. Outros dizem que houve várias mudanças climáticas nessa época, uma espécie de aquecimento global, que é uma coisa que ocorre de tempos em tempos, e não apenas agora, na nossa época. Inclusive tem relatos na Europa, no século X, de um calor intenso. Mas isso leva para outras discussões e isso não importa também. O que eu pretendo aqui é ser imparcial. Então eu estou apontando o que dizem em todos os lados do debate, não opinando sobre o que eu acho. Então, para alguns, a seca foi consequência do desmatamento, para outros, consequência de um aquecimento global, que seria algo que acontece em algumas épocas, não apenas hoje. Mas então, em resumo, a outrora esplendorosa civilização maia, no seu período final, que vai de 900 a 1500, quando os europeus chegaram, estava em declínio por fatores como crescimento populacional, desmatamento e seca, o que levou a conflitos internos. E por fim, os reis e nobres, ao invés de tentar buscar soluções para esses problemas, apenas buscavam o enriquecimento e a construção de monumentos. Eles não estavam nem aí para o povo e não pensavam no longo prazo. Nada muito diferente do que acontece hoje em dia com os políticos aí, né?
Nesse período final também, a quantidade de pessoas que eles capturavam de outras tribos e outras civilizações para sacrificar em nome dos deuses era enorme. Eles acreditavam que o colapso da civilização era uma fúria dos deuses, e não por conta das próprias ações deles. Inclusive tem um filme de 2006 que mostra isso, chamado Apocalipto. Ele mostra esses sacrifícios em excesso e o desmatamento das florestas. Eu recomendo muito para quem tiver interesse. Mas então, com tudo isso, dá pra gente concluir que os maias, diferente do que muitos acreditam, não eram espiritualizados. Não literalmente, o simples fato de acreditarem em deuses e em vida após a morte, já dá para dizer que eles tinham sua espiritualidade. Mas quando eu digo que não eram espiritualizados, é no sentido de que muitos pensam que eles eram seres iluminadíssimos, com conhecimentos muito avançados, que eles viviam em pleno contato e harmonia com a natureza, e que eles eram extremamente pacíficos. E não eram. Eles capturavam pessoas para sacrificar. O sacrifício em si não dá para apontar como sendo uma coisa assim, tão desumana, bárbara, porque para eles era normal, era comum na cultura deles. Eles não enxergavam como sendo maldade ou uma coisa errada. Aliás, não apenas os maias, mas outros povos também faziam sacrifícios a seus deuses. Assim como rituais de antropofagia, que é comer a carne e as partes do corpo de outra pessoa, porque eles acreditavam que assim assimilariam as habilidades dessa pessoa. Os astecas também arrancavam o coração de pessoas capturadas. Então não dá para apontar o sacrifício em si como algo para dizer que os maias não eram espiritualizados. Mas o problema é a maneira cruel como faziam isso. Eles não se importavam nem um pouco com o sofrimento dos seus inimigos. E também, como a gente já viu, eles ultrapassaram os limites da natureza, diferente de outras civilizações que a respeitavam totalmente. E além de terem governantes que não estavam nem aí para o povo. Bom, mas então, por que as pessoas associam tanto os maias com a espiritualidade? A resposta é simples. Por causa do famoso calendário deles. O calendário maia era um calendário muito complexo. Ele era formado por 2 calendários. Um calendário sagrado, chamado Tzolk'in, de 260 dias, e um calendário civil chamado Haab, de 365 dias. Igual ao nosso. Esses calendários se conectavam, eles giravam como uma engrenagem. E juntando o dia no Haab e o dia no Tzolk'in, quando uma pessoa nascia, ela tinha um nome baseado nesse dia, além de uma assinatura galáctica, a qual chamam de Kin. Esse Kin caracteriza cada um de nós com uma energia cósmica única, que carregamos desde o dia em que nascemos até a eternidade. É possível a gente calcular qual é o nosso Kin. Basta colocar no Google, qual meu Kin? E aparecem vários sites, várias calculadoras. É interessante isso para quem curte astrologia, autoconhecimento, é uma coisa legal de se ver. Por conta da diferença de tempo, a cada 52 anos Haab, os calendários se sincronizavam, completando um ciclo de calendário maia. Esse ciclo era suficiente para atender todas as necessidades, de plantio, colheita, estações. Então, o nosso calendário gregoriano é contínuo, ele vai para frente sempre, ano 1000, 2000, 3000, numa linha reta. O deles não, é um calendário cíclico. A cada 52 anos, o calendário volta para o ano 0. E essa volta para o começo é como se fosse um fim de ciclo para eles, de um ciclo planetário. Segundo as crenças maias, era como se fosse um fim do mundo, no sentido de que tudo se renova. Então, se a gente ver por essa lógica, o mundo já acabou muitas e muitas vezes para os maias. Agora, eles tinham um terceiro calendário, que era o calendário da contagem longa. Esse calendário, caso eles precisassem, atendia à necessidade de contar um tempo muito maior do que os simples 52 anos.
Esse calendário registrava os dias a partir da criação do mundo, segundo a mitologia maia, que era em 11 de agosto de 3114 a.C. Esse calendário era estruturado em contagens de 20 dias. 20 dias formavam um uinal, ou um mês. 18 uinal, compostos por 360 dias, formavam um tum. 20 tuns formava um catum. 20 catuns, um bactum. Um bactum, então, possui 144 mil dias, ou 394 anos. Após 13 bactuns, cerca de 5.125 anos, o ciclo inteiro era reiniciado. 13 porque o 13 era um número sagrado para os maias. Por isso que em 2012 se falava em fim do mundo, porque em 2012 acabou 13 bactuns e o ciclo inteiro foi reiniciado. Se você pega 3.114 anos, que segundo as crenças maias é quando o mundo foi criado, mais 2012, dá 5.125, ou 26, dependendo da contagem do mês também. E aí é claro que muita gente se aproveitou dessa data para ganhar dinheiro, Hollywood para fazer filme, enfim. E por isso que os maias geralmente são associados com a espiritualidade, por conta do calendário deles, que é algo totalmente harmônico, totalmente de acordo com o universo. Mas fora isso, como a gente já viu, eles como civilização não eram lá um exemplo de iluminação e sabedoria, não. Agora, apesar de terem sumido, os maias não desapareceram por completo, não. Muita gente pensa que todos eles sumiram ou foram mortos pelos espanhóis. Mas na verdade muitos sobreviveram, abandonando por completo suas cidades e indo para outros lugares. Os descendentes deles vivem até hoje, integrados à civilização do México e da América Central. E não apenas os maias, mas existem descendentes de muitas outras civilizações indígenas. Existem reservas e comunidades por toda a América, em especial no Brasil, que existem muitas comunidades. O Brasil é o país americano com mais comunidades indígenas. Esses índios de hoje guardam os costumes dos seus ancestrais, ao mesmo tempo em que se adaptam aos novos tempos. E só para encerrar, eu decidi pegar uma curiosidade aqui, algo muito interessante, sobre um desses povos indígenas, que sobrevivem até hoje, que são os Huicol. Os Huicol vivem hoje na região de Sierra Madre, no México, e têm uma religião que gira em torno de 4 divindades. A Trindade do Milho, que aliás é algo importantíssimo para os povos indígenas, os maias, os astecas, outros também tinham deuses do milho. E também o veado azul, o peiote e a águia. E todos esses 4 deuses são descendentes do deus do sol, Taudirico. E os Huicol têm uma crença muito interessante, que foi o que me chamou a atenção quando eu estava pesquisando, por isso eu quis trazer também para vocês, que é a crença que existe uma porta escondida na nossa mente, que permanece escondida até o momento da nossa morte. O nome dessa porta é Nerica, e é ela que dá acesso ao contato cósmico. Então, embora eles acreditem em deuses, eles acreditam que o contato com o cosmo não vem dos deuses, mas sim da nossa própria mente. Eu achei isso muito peculiar em relação a outras culturas indígenas, e muito mais de acordo com a espiritualidade de hoje, universalista, de contato interior, e não a espiritualidade ancestral, de adoração de deuses. Enfim, pessoal, esse foi mais um vídeo. Deixem o like aí para ajudar, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e porque deu trabalho fazer esse vídeo. E se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreve aí para receber os próximos vídeos. Gratidão.